Esse é o quarto vídeo da série A Mulher dos Sonhos do Seu Marido. Então fica comigo, vamos lá! Olá, eu sou Gisele Martinhago, você está no canal Martas e Marias. Seja muito bem-vinda! Então, como eu te falei, esse é o quarto vídeo da série A Mulher dos Sonhos do Seu Marido. Então vamos recapitular. No vídeo 1 a gente falou um pouquinho sobre as expectativas que cada um tem para o casamento. E a gente lembrou que não somos só nós mulheres que temos expectativas, mas que os homens também têm. E a autora então do livro, a Sharon James, ela vai pontuar ali 7 qualidades que um homem espera que a sua esposa tenha, ou seja, expectativas que ele tem em relação à sua esposa. Então a gente deu aí um panorama geral nesse vídeo de introdução. No vídeo 2, a gente começou a trabalhar as 7 qualidades que a Sharon James traz então no livro dela. A gente falou das primeiras 3, que são: ela ora pelo marido, ela o respeita e ela o admira. No vídeo 3, a gente viu mais 3 qualidades. Ela revela uma amizade íntima com ele, ela protege o casamento e ela o encoraja. E no vídeo de hoje, então, para a gente encerrar essa série, A Mulher dos Sonhos do Seu Marido, a gente vai falar sobre a 7ª qualidade. A Sharon James, então, ela deixou esse tópico por último, mas ela diz o seguinte, que essa qualidade corresponde ao tema de maior relevância na vida dos maridos. Qual é, então, essa qualidade? Ela o satisfaz sexualmente. Quero ler com você um trechinho aqui da introdução desse capítulo. Olha o que a autora fala para nós. Se você protege seu casamento, se ora continuamente por seu cônjuge, se o respeita, adora e encoraja, se revela uma amizade íntima com ele, mas não o satisfaz sexualmente, todos os seus esforços serão nulos. A satisfação sexual é a cola que une todos os outros elementos formando um conjunto. Não é uma simples cola de casamento, é uma super cola. Então olha o que ela está dizendo aqui, que se a gente colocar em prática todos os outros 6 ali, mas a gente simplesmente achar que não tem importância, que essa parte do sexo não é tão relevante assim, a gente não vai estar fazendo essa cola aí no nosso casamento, que seria fundamental. E aí ela cita o Dr. Kevin Leman, que fala assim, ele é um conselheiro de casais, enfim, escritor de muitos livros bem interessantes nessa área da sexualidade cristã, inclusive, né? Um autor cristão. E ele fala assim, ó, que se a vida sexual for boa, o casamento será bom, que raramente ele vê um casamento mal sucedido no qual existe uma vida sexual bem sucedida. E aqui, claro que a gente está chamando de vida sexual bem sucedida aquilo que a palavra de Deus chama de leito sem mácula, ou seja, um casal que é fiel um ao outro, que se basta, que se supre um ao outro e que não precisa de subterfúgios como pornografia e tantas outras coisas. Então é disso também que o Dr. Kevin Leman está falando aqui. É um casal saudável sexualmente segundo os padrões de Deus. Uma ênfase que a autora vai dando aqui no decorrer de todo esse tópico sobre a sexualidade é que ela nos lembra, em vários momentos do livro, ela vai sempre nos lembrando que a sexualidade, o sexo, o ato sexual foi uma ideia criada por Deus. A gente muitas vezes tem muito tabu, tem preconceitos em algumas questões e a gente age como se essa parte tivesse sido até criada pelo inimigo. Mas não, ela foi criada por Deus e a autora nos mostra isso de uma maneira muito criativa. Até tem uma história aqui muito legal que ela faz, gostaria de poder contar para você a história toda, mas talvez precisasse de um vídeo só para isso, para fazer uma narrativa dessa história, onde ela fala então o quê? Que o Senhor, então, né, Deus, ele cria o homem e a mulher e aí ele vai mostrar para os anjos a sua criação, antes de eles despertarem, né, antes dele dar o fôlego de vida ali, ele começa a mostrar para os anjos cada pedacinho do corpo do homem e da mulher que ele formou, a importância, o propósito de cada parte do corpo. E aí ele chega nas partes íntimas, ele chega nos órgãos reprodutores masculino e feminino. E ele muito empolgado e vai explicando para os anjos para que serve aquilo, né? E a questão, por exemplo, do toque que é necessário, a questão do prazer que um pode dar para o outro, várias outras coisas. E os anjos ficam ali admirados com toda aquela criatividade. Aí chega um momento que um dos anjos fala assim. Aí chega um momento então que o anjo ele fica muito curioso com tudo aquilo, ele pergunta assim, ó. Mas Deus, parece que o Senhor criou muitos detalhes e dedicou atenção exagerada à componente sensorial do processo de reprodução dos humanos. Não me lembro de ter visto o Senhor fazer isso com os outros animais que criou. Aí Deus responde assim, você está absolutamente certo. Tive muito trabalho para criar as partes complexas dos órgãos reprodutores masculinos e femininos. No caso do homem e da mulher, o ato sexual não se destina apenas à reprodução. Criei muitas áreas sensíveis com um único propósito, prazer.
é o meu presente a eles. O prazer não é necessário para a reprodução. Eu os criei assim porque os amo. Então aqui a Sharon mostrando que realmente é criação de Deus, foi ideia de Deus, essa questão do prazer mútuo para procriação, enfim, para ter filhos, mas não simplesmente como algo mecânico, mas realmente um presente de Deus para essa alegria para o casamento, coroar o casamento com essa alegria. Mas aí o mundo pega então um conceito criado por Deus e perverte e transforma nessa bagunça que está aí, que a gente poderia citar muitos outros assuntos que já se fez isso, mas o sexo talvez seja realmente o principal deles. Então, para a gente desfrutar desse presente que Deus nos deu, ou seja, se você é uma mulher cristã, você é casada, você tem todo o direito de desfrutar de uma vida sexual plena e saudável. O que a gente precisa buscar em Deus? A purificação da nossa mente, de traumas do passado, enfim, do olhar que a gente tem sobre a sexualidade. A gente precisa que o Senhor renove a nossa mentalidade em relação a isso, para que a gente desfrute de um presente que é nosso por direito, afinal de contas foi o Papai do Céu que nos deu. Então a gente tem o direito de desfrutar. Então a questão é realmente buscar ajuda, ver o que precisa ser feito, mas entender em primeiro lugar que é a ideia de Deus e Ele quer sim que a gente desfrute desse presente no nosso casamento. Outra questão muito legal que ela fala aqui é que nós mulheres vemos a questão do sexo de uma maneira muito diferente dos homens. Então, por exemplo, a ideia de recarregar as baterias. A gente geralmente quando tá cansado, o que a gente menos quer pensar é nisso. A gente de repente quer tomar um café com uma amiga, quer ficar sozinha, ler um livro, ou dar uma volta no shopping, comprar alguma coisa, enfim, a gente tem várias maneiras aí de dar uma respirada e recarregar a bateria. Mas adivinhe, o melhor remédio que um homem deseja para recarregar suas baterias é um momento de intimidade, é o sexo. Então, quem vai entregar isso a ele se não somos nós, as suas esposas? Então, o homem precisa, é uma necessidade do homem, e isso mesmo que ele esteja cansado, depois de um dia exaustivo de trabalho, com certeza isso vai renovar as baterias dele. Eu quero ler um outro trechinho com você aqui, porque a Sharon fala assim, então se você entende que o sexo é importante para o seu marido, você precisa buscar formas de melhorar isso, de aumentar o seu desejo, de você se dedicar mais para suprir essa necessidade do seu marido. Mas é muito importante que você entenda que isso não pode ser feito de uma forma mecânica ou que fique claro para ele que é por obrigação, porque isso vai gerar frustração e a médio e longo prazo não vai ser algo saudável para o casamento. A gente realmente precisa que isso se torne natural para nós, que isso se torne agradável e prazeroso para nós também, não apenas uma obrigação. Então olha o que a Sharon fala aqui que eu achei muito interessante. Ela diz assim, ó: a mulher que cumpre seus deveres de esposa por obrigação não produz um marido sexualmente satisfeito. Olha o exemplo que ela vai dar. É o mesmo que o marido entregar à mulher uma dúzia de rosas no aniversário de casamento e dizer: a verdade é que eu não queria lhe dar estas rosas. Para mim é perda de tempo e de dinheiro, mas li em algum lugar que devo agir assim porque hoje é aniversário do nosso casamento. Espero que você goste delas. Você ficaria contente se recebesse um presente como esse? Percebe? Então, é um buquê de rosas, ele trouxe para você, aniversário de casamento. Mas você sabe que não foi de coração, você sabe que foi por uma obrigação, por um sentimento. No aniversário de casamento eu tenho que levar. É mais ou menos assim. Então, quando a gente se entrega sexualmente ao nosso marido, mas sempre com esse sentimento de eu estou cumprindo com a minha obrigação, isso não vai gerar um contentamento no casamento e não é realmente um relacionamento saudável. A Sharon fala assim, que quando a gente rejeita sexualmente o nosso marido, nós estamos conduzindo à tentação, ou seja, nós estamos deixando ele muito mais vulnerável. Ela diz que rejeitá-lo continuamente vai ter consequências, olha só, obscurece o pensamento dele, sabe aquele pensamento cansado, nebuloso, que não discerne as coisas direito, desestimula a sua masculinidade. Então o marido, ele fica frustrado no sentido, poxa, eu não consigo nem dar prazer para minha esposa. Isso vai minando a autoconfiança, a alegria desse marido. E também encoraja-o a recorrer a outros lugares. Por que a Sharon diz isso e ela repete isso várias vezes? Do risco que a gente coloca o nosso marido de cair no pecado aí fora com uma outra pessoa, enfim, cometer um adultério. Por quê? Porque o sexo para o homem é uma necessidade, é como uma pessoa faminta. É como você saber que uma pessoa está faminta e você não dá comida para ela. Você diz, olha, vai para fora, vai dar uma volta, mas você sabe que ela tá com muita fome, ou seja, ela vai acabar arranjando comida aí fora, porque você não deu comida para ela. É mais ou menos a mesma coisa, então não é que a gente pode
dizer que o homem pode usar isso como justificativa, mas a gente está olhando a nossa parcela de responsabilidade como mulheres. Porque se nós somos casadas, a gente espera que o nosso marido seja fiel e o sexo faz parte do pacote do casamento, e você sabia muito bem disso antes de casar, quando você se nega constantemente sexualmente para o seu marido, você está sim negligenciando uma parte muito importante do relacionamento de vocês. E isso vai ter consequências. Muitas vezes esse homem, ele tem um senso moral muito forte, e ele realmente se segura, e ele acaba não caindo em adultério, não traindo a esposa. Porém, você pode ter certeza que esse homem é um homem frustrado, é um homem que não tem, sabe, os ombros erguidos, que não tem uma autoconfiança, é um homem triste, porque ele realmente não se realiza numa das áreas mais cruciais da vida dele. Outra questão que a Sharon fala também muito interessante é que uma esposa nunca deve usar o sexo para manipular o seu marido, né? Seja para chantageá-lo, né, como por algo que você quer, ou para puni-lo por algo que ele devia ter feito ou fez e você não gostou. Então tomar muito cuidado com isso para não usar como arma contra o nosso esposo. Outra questão muito legal que ela fala é que muitas mulheres reclamam da falha na comunicação. Parece que o marido não escuta, a gente fala, eu falo e não me ouve, eu peço e ele não faz. Ela fala que quando a gente supre essa necessidade dos homens, eles ficam muito mais atentos à nossa necessidade. Então, um marido que é suprido sexualmente, ele vai estar alegre, vai estar feliz, ele quer se aproximar cada vez mais dessa esposa. Então, ele vai estar atento às necessidades dela, ao que ela pede, ao que ela diz. Então, ela fala assim, ó, que rejeitar o marido sexualmente é cortar as linhas de comunicação a cada recusa. Então, você vai realmente ali colocando entulhos, empecilhos dessa linha de comunicação e prejudicando isso. Mas o oposto também é verdade. Ou seja, ela diz aqui, né? Quanto mais sexo, mais comunicação. Então, quer que teu marido te ouça mais? Seja mais acessível, esteja mais pronta para supri-lo nessa necessidade dele. Outro ponto que influencia muito é o cuidado com a higiene pessoal, com um pouco de vaidade, com a beleza. Então a Sharon fala muito aqui nessa questão de você se cuidar, né? Tá cheirosa, o cabelo bem arrumado, enfim, atraente para o seu marido. Não que você precisa estar sempre como quem vai para uma festa, mas a gente pode ter bom senso nessa questão, né? Tá perfumada. E ela fala também do ambiente, de a gente transformar o nosso quarto nesse ambiente gostoso, aconchegante, um ambiente de descanso, um ambiente de intimidade. E não aquele quarto, sabe, que parece assim, tudo que tu imaginar tem ali dentro. Roupa para passar, computador, livro, caixa embaixo da cama. Ela falou, isso deixa um ambiente muito pesado. Então a gente realmente transformar o quarto naquele lugar mais bonito e mais aconchegante da casa, que é um lugar especial, enfim, para o casal. A Sharon fala sobre o perigo, então, da abstinência. Ela diz assim, aquela ideia, sabe? Quanto menos a gente faz, menos a gente tem vontade de fazer. Então, a melhor maneira de aumentar seu desejo por sexo é fazendo sexo. Então, é se dispondo mais, é trabalhando você, trabalhando a tua mentalidade. Ela fala até em realmente agendar, sabe? Assim como a gente marca encontros para outras coisas, marcar encontros e fazer um suspense em relação àquilo, tornar aquele momento especial, mas investir nessa área, não negligenciar não, mas investir em entender o quanto é importante para o casamento. Uma das coisas que muitas vezes nos impede como mulheres a ter uma vida sexual mais ativa, estar mais disponível para o nosso marido, é a questão do cansaço. Então ela fala muito aqui dessa questão da rotina e das prioridades. Então talvez a gente precise rever a nossa rotina. Ela fala assim, olha só, que talvez você esteja dizendo sim para muitas coisas e isso tem te deixado tão cansada que para o marido você sempre diz não. Muito sério. Então, dizer não a um excesso de atividades fora de casa poderá dar-lhe a energia que você necessita para dizer sim ao seu marido no quarto. Então, de repente, eu preciso rever a minha agenda. Se o meu casamento eu entendo que é a questão mais importante, o meu lar, meu casamento, meu marido, consequentemente a vida sexual tá aí junto desse pacote de uma forma muito importante e as coisas estão me sufocando a ponto de eu não ter vontade, eu me sentir tão cansada e indisponível o tempo todo, eu acredito que é muito importante repensar a agenda e colocar isso como prioridade. Às vezes, os problemas sexuais de um casal, eles podem ter causas mais profundas do que simplesmente o cansaço, ou a preguiça, ou a má vontade. Pode ter realmente questões ligadas ao físico, ao psicológico, até espiritual, questões ligadas a traumas que você teve na adolescência, na infância e trouxe para o casamento. Então é muito importante perceber
o que está causando esse distanciamento, o que está fazendo com que se evite essa questão, né, de uma sexualidade saudável e procurar ajuda, né, na sua igreja, enfim, com um conselheiro de casais, ou um terapeuta, um psicólogo, enfim. Em tentar entender o que é e realmente procurar ajuda. Pode ser algo físico, tem a ver com hormônios também, mas seja o que for, não ir empurrando isso com a barriga e deixando para resolver mais tarde, porque o mais tarde pode ser tarde demais e pode ser irreversível, acabar aí o casamento num divórcio, enfim, num adultério. Então é bem complicado. Acho que sempre é tempo de a gente investir e querer melhorar. Ela fala também que a gente não nasce sabendo, então não é um assunto que a gente é obrigado a saber tudo, né? A gente precisa estar disposto a aprender. Então há muitos livros, há muitos materiais interessantes que a gente pode estar lendo para entender melhor a mentalidade do nosso marido, entender melhor como é que funciona a mesma sexualidade. Mas é lógico, como mulheres cristãs, a gente vai procurar referências cristãs, porque como a gente falou antes, o mundo infelizmente pegou essa questão que é para ser um presente de Deus para o casamento e deturpou. Então se você pegar aí um livro não cristão que fala sobre sexualidade no casamento, vai ter ali sugestões e dicas completamente incoerentes com o padrão de Deus para as nossas vidas. Então muito cuidado, que referência você vai pegar para ler, né? A gente tem que ter sabedoria e discernimento também. E para finalizar, então, vou ler com você algumas dicas aqui. A Sharon dá aquelas 25 sugestões também, né, para reacender a chama do seu casamento. Eu não vou ler as 25, até porque tem umas aqui que é complicado. Melhor você ter o livro e ler. Mas escolhi algumas aqui para ler com você. A primeira delas é assim: transforme o quarto do casal no ambiente mais bonito da casa. Então, o quarto é lugar para descanso e romantismo. Devemos criar um ambiente convidativo para isso. Outra questão que ela fala é de iluminação, de ter velas aromatizadas para iluminar o quarto. Isso faz bastante diferença, né? Deixa um ambiente mais gostoso, não aquela luz, de repente, de um abajur forte ou uma luz branca no ambiente, que aí complica. Outra questão que ela fala é a lingerie, né? Até ela brinca que muitas mulheres falam: mas ele nem deixa, logo já tira. Ela falou: não, mas é igual você dar um presente, o pacote importa. Então é um pacote bonito, mesmo que dure ali 10, 15 segundos, mas o homem com certeza vai ficar feliz, né, de ver você com uma lingerie nova, enfim, então é um investimento. Outra questão é o perfume, ter um perfume especial que de repente o seu esposo já associe, sabe? Que quando você passa aquele perfume é porque você está mais disponível, digamos assim. Então é uma dica interessante. Outra questão aqui, ela fala de criatividade, né? De a questão a gente já falou, eu acho, de deixar os filhos muitas vezes com alguém, enfim, ter um momento para ir para um hotel, em um lugar diferente. Deixa eu ver o que mais aqui. Escrever bilhetinhos de amor, né? Então, de repente, colocar ali na agenda dele, ou mandar até hoje, tem o celular, essa questão do WhatsApp, né? Mandar um oizinho diferente, uma insinuação, um bilhetinho de amor, enfim. Coisinhas assim que podem fazer bastante diferença, né? Eu acho que é isso. Então é isso. Então, terminando essa série, né? 7 qualidades aí pra gente ser a mulher dos sonhos do nosso marido. Espero que você tenha gostado. Qualquer coisa vai lá, assiste tudo de novo aí, os quatro episódios, pra você estar a par. Então, só lembrando, esse aqui é o livro A Mulher dos Sonhos do Seu Marido, da Sharon James. Acho que a gente aprendeu bastante coisa legal aqui que a gente possa estar colocando em prática. Então, te espero no próximo vídeo. Deus te abençoe!